Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições, não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 6 de novembro de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 7º vídeo da série Pastor Cláudio Duarte e a Bíblia. Estou fazendo uma pequena série sobre este folheto aqui, com 48 páginas, do pastor Cláudio Duarte, com o título Reconstruindo as Verdades de Deus. Pastor Cláudio Duarte é conhecido no YouTube, faz várias palestras pelo Brasil afora. Ele tem um tom humorístico, de humor, engraçado, o pastor Cláudio Duarte. E ele é pastor titular da igreja Projeto Recomeçar em Xerém, no Rio de Janeiro. Então aqui vamos a mais um trecho do livro dele. E antes aqui quero aproveitar, mandar um abraço para 4 internautas. A Alderivani Lopes, José Hermes, que há muito tempo me deu o Elvis Presley em miniatura, o José Hermes, mora em Pernambuco, o Edgar Ferreira, e um abraço também para o internauta Carlos Roberto. O Carlos Roberto, todos os dias, pede que eu cante Elvis Presley, todos os dias. O Carlos Roberto enche o saco. Então vamos aí para o Carlos Roberto, Elvis, cantando Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Um abraço aí para o Carlos Roberto. Então vamos ao texto do pastor Cláudio Duarte. Antes de mostrar mais um trecho do pastor Cláudio Duarte, quero, caro leitor, fazer-lhe uma pergunta. Você é uma pessoa xenófoba? Se você não sabe o que significa a palavra xenófoba, não se preocupe, porque lhe explicarei agora. Xenófoba é um adjetivo ligado ao substantivo xenofobia. E o que é a xenofobia? É a aversão, a antipatia, o ódio às coisas e às pessoas estrangeiras. Então, xenófoba é a pessoa que alimenta ódio em relação às pessoas estrangeiras e às coisas estrangeiras. E agora, leitor, você é uma pessoa xenófoba? Eu, Eustáquio, não sou. Estou muito longe da xenofobia, que é um distúrbio psicológico. Citar-lhe-ei, leitor, agora um homem xenófobo, Adolfo Hitler. Hitler odiava o povo judeu, fez de tudo para eliminar os judeus do planeta Terra. Era, pois, um xenófobo. E o povo da Bíblia, os hebreus, era um povo xenófobo? O Deus da Bíblia, criado pelos hebreus,
era uma divindade xenófoba? O que você me diz, leitor? Antes de sua resposta, trago mais um trecho do pastor Cláudio Duarte, que está localizado na página 16. Sansão gostou de uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. Ele se apaixonou por ela. As coisas já começaram erradas. Havia tantas mulheres no meio do povo de Israel. E Sansão foi procurar uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. Por favor, leitor, leia novamente o que diz o pastor Cláudio Duarte acima e olhe com atenção se existe xenofobia, a antipatia diante de pessoas estrangeiras. O pastor diz que o lendário Sansão se apaixonou por uma mulher estrangeira, uma filisteia, e aí a coisa já começou errada. Havia tantas mulheres de Israel, mas Sansão, diz o pastor, errou, porque escolheu mulher de outro povo. E aí, leitor, existe ou não xenofobia no texto do pastor, na Bíblia? Sim, claro que sim. Quem conhece a civilização hebraica, o povo da Bíblia, sabe muito bem que era uma sociedade fechada, que tinha antipatia por outros povos. Os hebreus criaram o Deus Javé, o mesmo Deus adorado pelos cristãos. Só que o Deus hebreu, como o nome o diz, era um Deus dos hebreus, apenas dos hebreus. Não era um Deus dos filisteus, dos hititas, dos amorreus, dos heteus, dos egípcios, etc. Os cristãos, mais tarde, é que tornaram esse Deus universal para todos, porém não o é. Veja, leitor, a xenofobia do Deus hebreu em Êxodo, capítulo 23, versículo 23. Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. No texto bíblico acima, o Deus hebreu diz ao lendário Moisés que ele é o Deus somente do povo hebreu, que ele odeia os outros povos, que irá destruir os povos heteus, ferezeus, heveus, jebuseus, etc. Entendeu, leitor? A antipatia do povo hebreu por outros povos é notória e pública em toda a sua história. E, desgraçadamente, o pastor Cláudio Duarte ainda tem a coragem de elogiar essa doença chamada xenofobia. Ele diz que Sansão errou porque foi se apaixonar por uma mulher estrangeira. E você, leitor, sabe por que o Deus hebreu não queria que seu povo se unisse a outros? Sabe ou não sabe? Se não sabe, saberá agora. O Deus hebreu não queria que seu povo se unisse a outros para que não viesse a adorar os deuses desses povos. Apenas por isso, leitor. O Deus hebreu era extremamente ciumento, mais ciumento do que o jornalista Pimenta Neves, que, em 2000, matou por ciúme sua ex-namorada Sandra Gomide. Pimenta Neves, por ciúme, matou uma pessoa. Já o Deus hebreu, por ciúme, matou
vários povos. Na verdade, Deus algum existe, Deus algum matou ou mata alguém. O Deus que aparece em toda a Bíblia é uma criação do povo hebreu e nada mais. E veja, leitor, mais um equívoco do pastor Cláudio Duarte. Ele diz acima que havia muitas mulheres em Israel, porém Sansão errou porque procurou uma mulher estrangeira. Só que há um detalhe importantíssimo. Mesmo sendo uma sociedade fechada, é impossível a não união entre povos. Povos diferentes se unem, casam-se, apesar da antipatia. E o povo da Bíblia também se uniu a outros povos sem reprovação alguma. Veja como exemplo o lendário Moisés. Ele, na Bíblia, era um hebreu, mas, pela segunda vez, se uniu a uma mulher etíope, estrangeira. Mas essa união não foi reprovada. Só falta agora o pastor Cláudio Duarte afirmar que Moisés errou porque escolheu uma mulher estrangeira. De forma alguma. Mais um exemplo, leitor. O José, filho de Jacó. Na lenda de Gênesis, capítulo 41, ele, um hebreu, toma como esposa a Zenate, uma egípcia. E essa união não é reprovada. Imagine o pastor Cláudio Duarte dizendo que José errou por procurar esposa estrangeira. De forma alguma. No frigir dos ovos, é maluquice condenar união entre os povos. Hoje, vivemos num mundo evoluído, com integração entre os povos, sendo louvável o matrimônio entre pessoas estrangeiras. Veja como exemplo a bela família da Gisele Bündchen, brasileira, e o Tom Brady, norte-americano. Só falta agora o pastor Cláudio Duarte dizer que Gisele errou por se apaixonar por um homem estrangeiro, já que havia tantos homens no Brasil. Mais um vídeo e muito obrigado.